Na política brasileira, às vezes parece que a gente está preso num ciclo, né? Revivendo as mesmas batalhas de novo e de novo. E a grande pergunta que não quer calar é sobre o bolsonarismo. Será que essa febre política finalmente passou ou ela só está adormecida? Vamos dar uma olhada no que os dados dizem. Olha, se você acompanha o noticiário, provavelmente já ouviu essa história. É uma narrativa que pintam como se fosse o nosso futuro inevitável, um confronto político que parece que já está escrito nas estrelas. É isso mesmo. A narrativa que domina por aí diz que a próxima eleição presidencial vai ser, basicamente, uma cópia da última. O presidente Lula de um lado e, do outro, um candidato escolhido a dedo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. É a revanche que todo mundo parece esperando. Mas e se essa narrativa toda estiver errada? E se o chão sob os nossos pés estiver mudado? Será que o cenário político está mesmo pronto para uma simples reprise? Olha, os dados mais recentes sugerem um quadro bem mais complicado e, para ser sincero, muito mais interessante. Então, vamos deixar os achismos de lado e ir para as evidências. Uma leva recente de pesquisas de opinião nos dá uma visão completamente nova do eleitorado brasileiro. E o que elas mostram desafia, e muito, aquela ideia de que o bolsonarismo continua tão forte quanto antes. Vamos começar com esse número aqui, do Datafolha, 61%. Essa é a porcentagem enorme de brasileiros que não votaria de jeito nenhum num candidato que prometesse anistia para o ex-presidente. E olha, isso não é uma margem pequena, não. É uma barreira política gigantesca para qualquer um que queira se eleger com essa plataforma. Aí tem também a conexão internacional. Segundo o IPESP, 53% do eleitorado vê a proximidade com Donald Trump como algo negativo. E quer saber o mais interessante? Para os eleitores de centro, aquele grupo que muitas vezes decide a eleição, esse número sobe para 69%. Isso mostra que essa marca do populismo internacional, tão associada ao Bolsonaro, pode estar perdendo força aqui no Brasil. A percepção do público sobre os atos de 8 de janeiro também diz muito. Uma pesquisa da Quaest revela uma divisão bem clara. 52% dos brasileiros acreditam que Bolsonaro participou da tentativa de golpe, enquanto só 10% duvidam que a tentativa sequer aconteceu. Essa diferença enorme mostra bom para onde a opinião da maioria pendeu nesse assunto tão crucial. E todos esses dados nos levam a uma conclusão fundamental. A direita brasileira não é uma coisa só, um bloco único. Na verdade, ela parece estar bem dividida, com uma parte significativa buscando um caminho que vá além da sombra do ex-presidente. Agora, vamos analisar esse gráfico do Instituto Ideia com calma, porque aqui está o X da questão. Dá uma olhada nas fatias da direita. Os que se identificam como bolsonaristas são só 12% do eleitorado. Agora, olha a fatia do lado, a outra direita. Com 26%, esse grupo é mais que o dobro da base bolsonarista raiz. O que isso significa? Significa que dentro da própria direita brasileira, o bolsonarismo hoje é uma facção minoritária. A direita é muito mais ampla e diversa do que uma figura política só. Ok, então, se os dados são tão claros, por que essa narrativa antiga continua tão forte? A análise que a gente está usando sugere que essa é uma história conveniente para os dois lados. Para o governo, dá um oponente conhecido contra quem se mobilizar. E para a família Bolsonaro, mantém eles no centro das atenções, ajudando a projetar uma imagem de poder que talvez eles já não tenham mais. Isso nos leva a uma conclusão bem forte que vem da própria fonte da nossa análise. A citação diz: Bolsonaro está acabando. A febre passou. É hora de todos começarmos a ouvir o que os brasileiros estão dizendo por meio das pesquisas. É uma afirmação direta de que a dinâmica política está mudando mais rápido do que o noticiário do dia a dia consegue acompanhar. Então, o que a gente tira de tudo isso? Bom, os números não mentem. Eles apontam para um declínio bem significativo do capital político do bolsonarismo e para a abertura de um capítulo novo e bem mais imprevisível na política brasileira. As velhas certezas parecem estar desaparecendo. Isso tudo nos deixa com a pergunta final. Se os dados se confirmarem e a febre do bolsonarismo realmente tiver passado, a direita política vai ter um vácuo de liderança gigantesco. O palco está montado para uma nova direção. A única questão é: quem vai aparecer para definir esse novo caminho?